Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direitos e informação. Em especial a você, que é a nossa razão. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Bruno Pessutti. Conheçam a sua história de trabalho. Vereador Bruno Pessutti, eu gostaria que o senhor externasse àqueles que nos assistem por que o senhor foi considerado o pensador da cidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Solomar, a oportunidade de estar aqui hoje, concedendo essa entrevista para conversar com a população de Curitiba sobre o nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Eu agradeço esse título que tenho recebido, pois, pela minha formação técnica de engenheiro mecânico, eu tenho condições de pensar além daqueles problemas que existem atualmente na cidade, pensar aquilo que nós podemos desenvolver para o futuro da cidade. Curitiba, no passado, foi exemplo de uma cidade moderna, urbanisticamente e ambientalmente correta. Nos últimos anos, esse papel acabou se perdendo ao longo dos últimos anos. E temos essa missão de pensar, principalmente agora que temos um plano diretor para discutir na cidade, o que nós queremos para a cidade do futuro. Qual será a Curitiba do nosso futuro? E nós temos defendido que a Curitiba do futuro tem que ser cada vez mais humana. Não temos que dar tanto mais preferência para os carros, as pessoas têm que ser valorizadas. Veja que hoje na cidade de Curitiba temos aproximadamente 1.350.000 veículos e são 1.200.000 eleitores aproximadamente. São mais carros que pessoas votando na cidade. E a pergunta que eu sempre faço, eu continuo fazendo aos meus colegas, é se nas próximas eleições nós iremos pedir votos para carros ou para pessoas. Claro que são pessoas, mas essa comparação vale para mostrar que nós estamos pensando talvez errado no futuro da cidade sem valorizar as pessoas. Então, nesse sentido, eu agradeço o título e continuarei trabalhando para isso, pois também temos muito interesse em resgatar o meio ambiente da cidade, pois os rios da cidade estão poluídos, não temos tantas áreas verdes mais na cidade, os pássaros não têm aonde se reproduzir ou aonde dormir com tranquilidade e temos que fazer essa integração correta com o meio ambiente. O ser humano pertence ao meio ambiente e também deve salvar e proteger o meio ambiente. Então, as áreas verdes, que são os pulmões da cidade, os rios, que são as artérias do tecido urbano, que se não estiverem preservados, significa que a vida da cidade também está doente. E dessa forma temos colocado propostas para reduzir a necessidade da utilização de carros, a melhoria do transporte coletivo na cidade, que é essencial que seja melhorado, e também o resgate do meio ambiente para que a cidade de Curitiba seja novamente um modelo não para o Brasil, mas sim para o mundo. Vereador, o senhor também participou da CPI dos transportes coletivos. Eu gostaria de falar um pouco como é que o senhor viu essa CPI e, na sua visão, o resultado, ela vai atingir o objetivo daquilo que a CPI levantou? Exatamente, a CPI, eu tive a grata oportunidade dos meus colegas me elegerem o relator dessa CPI. Primeiramente, agradeço pelo fato da minha formação técnica facilitar a avaliação de planilhas e custos, muito complicadas, muito complexas, que envolvem mais de 70 itens. E também o aprendizado que eu tive relacionado aos contratos, às leis administrativas que envolvem sobre isso. E uma grata surpresa a CPI foi para a cidade de Curitiba, pois ela iniciou através dos protestos, das manifestações de rua. Claro que sempre havia um interesse de algum ou outro vereador para que a gente fizesse. O PSC, desde o início dessa legislatura, tinha interesse, porém, eram necessárias 13 assinaturas. E a partir da manifestação de rua, logo após a volta do recesso da Câmara, entendeu-se que era necessário a realização dessa CPI. E o que nós encontramos? Primeiro que o certame, a licitação, contém diversos indícios de irregularidades, porque foi concedido algumas coisas que podem ser considerados indícios de desfavorecimento do certame de competição. Por exemplo, a característica de dar pontuação para as empresas que operavam em canaletas. E os ônibus que operam nas canaletas, os biarticulados, eles são da cidade de Curitiba, são bens reversíveis. E os motoristas, pela lei municipal, eram obrigados a permanecer trabalhando na cidade de Curitiba. Então, a única coisa que mudaria era a empresa, mas o motorista e o ônibus permaneceriam os mesmos. Então, conceder pontos a mais favoreceu, há indícios de favorecimento para que as empresas que já operavam na cidade de Curitiba continuassem operando o transporte coletivo. E há também diversos indícios de irregularidades na planilha.
a itens como o provisionamento do imposto de renda, que o próprio CETRANSP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, admite estar irregular. Veja que eles recebem um provisionamento numa expectativa de imposto de renda, de lucro, aliás, e eles têm prejuízo. Então, tudo aquilo que eles receberam a título de imposto é absorvido de maneira irregular perante a lei federal que diz sobre isso. Então, e a própria CETRANSP admite essa irregularidade. E vemos que há outros itens que não deveriam ser cobrados na tarifa. Um grande exemplo é a taxa de risco dos ônibus híbridos. Primeiro, a total inexigibilidade da taxa de risco, visto que essa tecnologia existe nos países europeus há muitos anos, e por que somente no Brasil não iria funcionar? Então, isso caracteriza um erro, uma falha no processo, porque não deveria ocorrer. E segundo, cobrar isso do usuário. Porque é a mesma coisa quando a gente descer para a praia pelo litoral, não querendo questionar e comparar o pedágio, mas chegar no pedágio e porque está chovendo, cancela cobrar alguns centavos a mais pelo risco da ponte cair na chuva. Isso é inadmissível e não deveria nunca ser cobrado do usuário, tem que ser sempre ou assumido pelo poder concedente ou pelo contratado. Dessa forma, outros itens são considerados regulares ou passíveis de redução. Isso pode chegar a reduzir a passagem dos atuais R$ 2,70 hoje, apesar da modificação que será agora dia 26 de fevereiro de 2014, para mais ou para menos, dependendo da ação da Justiça, mas do atual R$ 2,70 poderia chegar até R$ 2,22 pela avaliação da CPI do transporte coletivo, o que convalida o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que mostrou que a tarifa poderia chegar a R$ 2,25. Muitos dos itens analisados são equivalentes, porém outros itens são diferentes. Se forem somados todos eles, a redução da passagem pode ser ainda mais significativa na cidade. Isso sem reduzir um centavo a remuneração dos trabalhadores e sem reduzir também um centavo o lucro justo dos empresários. Aquele lucro que eles têm por justiça receber. E como que funciona esse lucro? Para cada R$1 investido, eles são remunerados em 12% ao ano. Ou seja, se é R$1 milhão, são 12% em cima desse R$1 milhão ao ano. Acontece que na planilha há outros provisionamentos que podem garantir um lucro maior que esse. Vereador, essa CPI, os resultados foram amplamente divulgados e, inclusive, o Tribunal de Contas parece-me que já mandou reduzir a passagem. No entanto, já houve recurso. E, no entender, será que a população será beneficiada pelo que a CPI levantou? Porque parece que já começa aquele rolo judicial que acaba nunca o usuário sendo beneficiado, aquele que realmente precisa. Na sua visão, como o senhor encara essa situação? Exatamente. Apesar de vivermos nesse Estado democrático de direito, onde todas as partes que se sentirem prejudicadas podem recorrer à justiça, aparece para a população um pouco estranho, né? Um Tribunal de Contas faz uma cautelar para reduzir a tarifa, e o Tribunal de Justiça, de maneira liminar, não possibilita, dá sem possibilidade disso acontecer já no reajuste. Os argumentos, às vezes, são falhos ou corretos no ponto de vista do direito, mas para a população que é sempre a maior prejudicada por isso. Pois, evidentemente, há alguns itens concretamente irregulares na tarifa, que a população irá continuar pagando, que não deveriam estar acontecendo e, devido ao processo, talvez a morosidade da justiça, isso vai fazer com que a população cada vez mais arque com essa falha no processo que houve na licitação do transporte coletivo, os indícios de falha. Vereador, você é um legislador, no entanto também é um fiscal do prefeito. Como é que está sendo o relacionamento deste vereador com a Prefeitura de Curitiba? Eu tenho tentado ao máximo possível ser um parceiro da cidade de Curitiba. Não especificamente do prefeito Gustavo Frutti, que é um amigo pessoal, mas sim da cidade de Curitiba. Nós temos que sempre apontar os problemas que acontecem na cidade e eu sempre procuro fazer algo mais, apontar sempre as soluções que são possíveis. Não estou dizendo que a solução que eu proponho é a mais correta, mas sim apontar as soluções que são possíveis de serem feitas num determinado problema. Então, dessa forma, eu tenho me colocado como um parceiro da cidade, do prefeito, para que assuntos do interesse da cidade, como às vezes remanejamentos de recursos para a construção de vias ou saneamento de algumas empresas que por outras horas vêm encontrando dificuldades financeiras, como é o caso da Coab na cidade, nós temos dado total apoio. Por outro lado, também temos colocado emendas para favorecer a população.
Muitas vezes essas emendas não são aprovadas, mas, por exemplo, a questão dos 30% do orçamento da cidade para a educação. Foi uma emenda defendida pelo PSC, da qual eu fiz a questão de defender na tribuna da Câmara sobre isso, para que a educação na cidade seja mais valorizada. Afinal, era uma proposta do prefeito. Nós entendemos a dificuldade dele em fazer isso no primeiro ano, no segundo ano, no primeiro ano do seu orçamento, né, já que o primeiro ano de mandato ele pega um orçamento da gestão anterior, mas continuaremos defendendo. Afinal, temos que ter a independência do Poder Legislativo para propor aquilo que é mais interessante para a população de Curitiba. Sempre, claro, mantendo um respeito com o prefeito e com os demais colegas. Vereador, eu gostaria também de falar um pouco do seu trabalho sobre mobilidade urbana. O que vem sendo feito por parte de sua pessoa? Eu sou um defensor da bicicleta. Apesar de engenheiro mecânico, muitas pessoas entendem que eu gosto de carro. Eu adoro carros, mas eu também defendo a bicicleta pela questão da eficiência que ela traz, não só para a cidade, mas para as pessoas. A bicicleta, a pessoa que anda de bicicleta se conecta com o seu meio de transporte. Um não vai para um lugar sem o outro. O carro já é possível, carros automáticos, até teleguiados, conseguirem fazer isso de uma maneira mais fácil. E é um pouco antieconômico a gente pensar em tantos carros na cidade que pesam cerca de 1 tonelada para transportar apenas uma pessoa. E uma bicicleta, por exemplo, pesa 10 quilos para transportar uma pessoa de 70, 80 quilos. Mas, claro, eu não estou defendendo que os carros devam acabar, muito pelo contrário. Eu acho que temos que começar a dar prioridade para o transporte coletivo e modais sustentáveis. Os ônibus da cidade, são aproximadamente 2.000 ônibus, eles continuam percorrendo os mesmos trechos, dividindo o espaço com os carros nas ruas. Isso eu não concordo que esteja certo, pois se as pessoas que estão dentro do ônibus, que fica parado no trânsito, apertadas, pela lei, permitido até 6 pessoas por metro quadrado, quase uma lata de sardinha, e elas veem ao lado uma pessoa sozinha no carro e entendem que com aproximadamente mais de R$1.000 e poucos por mês é possível comprar um carro parcelado no Brasil, ela vai querer migrar desse transporte coletivo para o transporte individual. Ou seja, há um erro, não só da prefeitura ao longo dos anos, mas principalmente do governo federal nesses últimos anos, que incentivou e muito a compra do transporte individual, por outro lado, não beneficiando o transporte coletivo e o transporte de pequena massa, por exemplo, como a bicicleta e as calçadas da cidade também, que são um horror, e eu considero as calçadas o meio de transporte pedestre. Se as pessoas, todos aqui, um dia, pelo menos uma vez por dia, podem precisar das calçadas. E se as calçadas tiverem má qualidade, é um indicativo que essa pessoa não vai querer andar a pé. Ela vai, às vezes, querer pegar um carro para andar 500, 300 metros da sua casa para ir na padaria ou coisa parecida, porque não tem condições de andar na calçada. Então, são soluções como essa, vias exclusivas para o transporte coletivo, mais ciclovias na cidade, bilhete único, integração temporal. O que é isso? A pessoa paga uma taxa por mês, por exemplo, e pode utilizar qualquer ônibus da cidade durante o prazo de um mês, sem precisar pagar mais por isso. Cada ponto da cidade vira um mini terminal. Então, são soluções que a gente tem proposto, que estão no relatório da CPI, que eu digo que o relatório, além de ser o fim, na verdade é o começo de uma nova era na cidade de Curitiba para o transporte coletivo, com tantas sugestões que foram colocadas. Vereador, como que o senhor viu as dificuldades da prefeitura de honrar os seus compromissos, pagar as suas contas neste primeiro ano de governo que passou? Primeiramente é lamentável termos ainda no Brasil essa questão de finais de governo que deixam muitas contas a pagar sem o devido empenho. Deixar contas a pagar com o devido valor provisionado numa conta específica, não há problema. O problema é realizar diversos gastos sem essa previsão orçamentária. Isso pode até incorrer em crimes da questão da ordem econômica, da responsabilidade fiscal. E, infelizmente, perdemos um ano de obras e outros serviços que poderiam ser realizados, avanços na cidade, pois foi necessário quitar algumas dívidas. Muitos dos projetos de lei, eu lembro de 2 projetos de lei muito importantes que vieram para casa, contabilizavam do parcelamento dessa dívida. E isso faz com que, muitas vezes, as pessoas, as empresas deixem de vender ou contratar com o poder público, porque o poder público cada vez mais assume esse papel de mal pagador. O que acontece quando ele assume o papel de mal pagador? As licitações cada vez mais não saem por um preço menor, elas saem com um preço cada vez maior, por causa que as pessoas assumem colocar um preço maior na venda do produto ou do serviço, colocando ali o risco de que o poder público não pague,
porque no passado ela teve um prejuízo com isso. Infelizmente isso não pode acontecer, pois o Estado, não só o município, o Estado do Paraná e o Poder Federal, o Governo Federal, são os maiores compradores que existem no Brasil. Então, se eles forem, além dos maiores compradores, os piores pagadores, isso faz com que as relações não sejam amigáveis e os preços, por causa do risco, sejam cada vez maior, prejudicando sempre a população que vai ter recursos que poderiam ser utilizados em educação, saúde, dispendiados em outras coisas que poderiam ser mais baratas. Vereador, eu gostaria também que o senhor me falasse, claro, para que aqueles que nos assistem pudessem analisar a sua visão, R$ 2,70 o transporte coletivo, o preço do transporte coletivo em Curitiba, é caro ou barato? Olha, avaliado pela CPI, é um preço caro e injusto à população. Ele poderia ser mais barato, com certeza, pois há diversos índices, itens que foram colocados na planilha de maneira irregular. Cito, por exemplo, outro item que não foi falado antes, que é o seguro do ônibus. Não que não deva existir o seguro do passageiro do ônibus, mas esse seguro tem que ser assumido pelo contratado, pela empresa que está prestando o serviço. O que acontece é que esse custo também é repassado para o usuário. O que, no final das contas, concluindo, o usuário paga pelo seu próprio seguro, sendo que ele já está pagando pelo serviço. Isso é completamente inadmissível e não deve continuar. Então, é possível reduzir a tarifa na cidade, porém é um problema que nós temos que pensar junto com o governo do estado, já que existe na cidade de Curitiba uma região metropolitana. Muitas linhas são integradas com a região metropolitana e eu defendo que essa integração permaneça. Porém, o governo do estado tem que agir com o subsídio ou a partir de outras soluções para que a região metropolitana não seja subsidiada pelo trabalhador de Curitiba. Claro, muitas pessoas falam que Curitiba se beneficia pelos trabalhadores da região metropolitana que vêm até ela, mas faz com que, por exemplo, pequenas linhas da cidade sejam extremamente majoradas. A pessoa que vem de Campina Grande do Sul para o centro paga os mesmos R$ 2,70 de que alguém que pega um Jardim Social Batel ou um Interbairros 1 e anda apenas 2 quadras. Então, essa compensação faz com que algumas discrepâncias ocorram. Claro, é importante que a pessoa venha para Curitiba trabalhar, mas o governo do estado tem que assumir essa responsabilidade, assim como as outras responsabilidades, como a questão das gratuidades. Temos muitas gratuidades que talvez seriam necessárias hoje em dia. Veja, um coronel de polícia que, fardado, recebe aproximadamente R$24 mil por mês de salário, se ele estiver fardado, ele não paga para entrar no ônibus. Um desembargador aposentado que pode receber mais de R$28 mil de salário, ele também, por ser aposentado e ter mais de 60 anos, não paga a passagem. Acontece que o pedreiro, a dona de casa, a professora, que está indo trabalhar e mal recebe às vezes um salário mínimo, paga a passagem integral cheia de itens irregulares, como por exemplo esse provisionamento de imposto de renda. Então é possível reduzir com responsabilidade a tarifa na cidade e tentar modificar alguns aspectos, fazendo com que essa tarifa seja realmente social e justa, fazendo com que algumas discrepâncias que existam não ocorram. Vereador, acho que seria interessante também nós tocarmos num assunto que em todos os locais se ouve, que é a falta de creche. Na atual gestão, vem sendo conseguido algum avanço positivo no sentido de melhorar isso aí? Qual a sua visão, vereador? No ano passado, houve uma consulta até os vereadores da cidade para que fossem indicados terrenos para a construção de creches. Terrenos públicos ou terrenos passíveis de permuta com a prefeitura. E desse ano, na previsão orçamentária, há a possibilidade de construção de 38 creches, ou o início da construção nesse ano, para os próximos anos. Pode ser que essas 38 creches não resolvam o problema. Eu tenho sugerido ao prefeito, à secretária da Educação, que os espaços públicos também possam ser ocupados com as creches. Hoje vemos praças da cidade sendo ocupadas por marginais usuários de droga. Então, eu não vejo problema, às vezes, num bosque que é conservado ou uma praça um pouco mais afastada do centro, ou até mesmo no centro, a construção de um pequeno espaço, um prédio público, para que possa ali ter uma creche. As crianças, os professores teriam esse contato com a natureza e depois, quando ficassem mais velhas, iriam ajudar a preservar aquele lugar, porque elas iriam ter o sentimento de pertencimento. Aquele lugar pertencia a elas a alguma etapa da sua vida. E, com certeza, iriam ajudar a cuidar. Então, pela falta de terrenos, às vezes, que existe, eu tenho defendido que alguns espaços públicos possam ser dessa forma utilizados para creches ou outros equipamentos públicos, mas principalmente as creches, porque as crianças, no futuro, cuidando daquele espaço, elas vão continuar mantendo aquilo como um espaço pertencendo a elas. Eu gostaria também, vereador Bruno Pessutti, qual a sua perspectiva para 2014? 2014 é um ano eleitoral, temos recebido vários pedidos, várias demandas dos amigos, de outras pessoas, às vezes desconhecidas minhas, talvez conhecidas do meu pai,
mas desconhecidas minhas, que chegam e pedem para que eu seja até candidato a deputado estadual, devido ao trabalho que nós temos feito na cidade de Curitiba. Eu ainda penso com um pouco de calma, pois ainda pleiteio, junto com meu pai, a candidatura dele ao governo do estado do Paraná. Meu pai foi governador, Orlando Pessutti, no ano de 2010 e fez grandes avanços em 9 meses, que talvez em 3 anos não tenham sido alcançados ainda aquilo que ele realizou em 9 meses de governo. E eu sei da vontade dele, da missão que ele desenvolve por esse estado para ser o governador do estado. Saiu de Jardim Alegre com 18 anos de idade do Cabo da Enxada para vir estudar na cidade de Curitiba e 30 anos depois, 40 anos depois, ele já era governador do estado sem nunca ter criado um inimigo na vida pública, conquistando sempre a amizade de todos. Então sabemos dessa esperança dele para que ele consiga se viabilizar a candidato a governador. E eu tenho agradecido esses convites, esses pedidos para que eu saia deputado e estou analisando essa possibilidade, porém com a responsabilidade que ainda temos um mandato de vereador na cidade de Curitiba e gostaríamos de fazer com mais efetividade, cada vez melhor, para que a cidade de Curitiba se beneficie dos vereadores que ali estão e do meu trabalho, que eu tento fazer o melhor possível todo dia, porque eu tenho um grande desafio. Muitas pessoas acham que eu estou na política por ser apenas filho do ex-governador do estado do Paraná. Primeiro, que isso também é verdade, claro, eu tenho um respeito enorme pelo meu pai, mas não adianta ser somente filho ou parente de um político para que você conquiste o voto da população. E uma prova disso é que o ex-governador Beto Richa não conseguiu se eleger vereador na cidade de Curitiba. Eu agradeço os 4.691 votos que fiz, com trabalho e dedicação para mostrar todos os dias aos meus pares que eu não estou aqui apenas porque sou filho do ex-governador, apenas porque sou de uma família política, e sim porque eu amo essa cidade e quero fazê-la a melhor cidade do Brasil, uma das melhores do mundo, se possível. Então, eu peço à população que continue contando com o nosso trabalho e ajudando, fiscalizando também o trabalho do vereador ou dos seus vereadores. Eu gostaria de ouvir do jovem vereador Bruno Pessutti o que o senhor vem fazendo para melhorar a visão por parte da população dos políticos do nosso estado. Qual o seu trabalho nesse sentido? Primeiramente, eu tenho tomado a iniciativa de pelo menos uma vez por semana ir de bicicleta para a Câmara dos Vereadores. Eu tenho a vantagem de morar próximo, mas também é um indicativo de que é possível, não todos os dias, mas eu não defendo que isso seja feito todos os dias, mas pelo menos um dia por semana você utilizar um transporte diferente, um transporte sustentável para reduzir o problema do trânsito na cidade. Em segundo lugar, trabalhar de forma séria, trabalhar com ações propositivas. Um exemplo disso é a própria CPI do transporte coletivo. É considerada a maior CPI que foi realizada na história da Câmara de Curitiba. A única que apresentou resultados efetivos com redução da tarifa, por exemplo, a sugestão de indiciamento de mais de 70 pessoas que podem ter incorrido em alguns crimes relacionados às falhas no certame e também às colocações de itens irregulares na tarifa. E também propondo leis que sejam de interesse da população. Até agora não coloquei, por exemplo, leis de dias ou concedendo nomes de ruas às pessoas. Não que não seja importante, mas eu tenho focado meu trabalho, por exemplo, em leis que melhorem a vida das pessoas. Por exemplo, uma lei que estamos discutindo, está em votação ainda na Câmara, da bicicleta. Uma lei que destina 5% das vagas dos edifícios, dos condomínios, para bicicletas. Não que a gente não goste dos outros modais, novamente, mas as bicicletas hoje elas têm que ter preferência. Hoje elas estão guardadas nas sacadas, ou amarradas no corrimão das escadas, ou trancadas em ganchos em cima das garagens dos carros. Nós defendemos que elas têm que ter um espaço próprio para elas, para que as pessoas, quando desejarem usar a bicicleta, não tenham que retirar 2 carros à moto ou tirá-la da sacada. Então, facilitar o acesso à bicicleta é o início para que comece a mudar a consciência da população, entendendo que esse modal é possível, já que a gente se movimenta na velocidade humana. Entende a cidade, respira o ar da cidade, sente a cidade naquela velocidade do nosso deslocamento, não a 60, 70 por hora, como nos carros, e muitas vezes causam acidentes, e que é um dos maiores causadores de homicídios, entre aspas, na cidade de Curitiba. Vereador, você é um jovem político e eu não poderia deixar de lhe perguntar, o senhor tem ambições políticas, começou como vereador, existem essas ambições políticas ou não, vereador? Com certeza, na política nós não podemos ficar, vamos dizer assim, acalmados com o lugar que nós estamos. Sempre temos que tentar angariar espaços maiores. E isso eu aprendi com a política do meu pai. Quando eu nasci, meu pai já era político e sempre observei. Não faço isso por vaidade, muito pelo contrário. Faço isso porque acredito que é possível melhorar o Brasil e a cidade de Curitiba. Nós, os jovens, agora temos uma oportunidade única na história desse país. Aos próximos 40 anos, a maior população do Brasil será de jovens. Então, se nós nos próximos 40 anos não conseguirmos salvar o Brasil, melhorar esse país, nós seremos uma população de idosos que não terá mais chance de recuperar esse país.
Então, essa motivação que faz com que todos os dias a gente acorde cedo, apesar das confusões, das coisas erradas que às vezes acontecem, ou dos arrependimentos, que a gente perde negociações ou coisas parecidas, temos a certeza de que estamos no caminho certo, buscando angariar outros passos, né? Quem sabe a Prefeitura de Curitiba, o governador do estado, o senador, não importa, não faço isso por vaidade, sim, aquilo que a população de Curitiba entender que eu posso fazer por melhor, eu estarei disponível para fazer isso no futuro. Mas agora eu estou me concentrando no trabalho de vereador e com um desafio muito grande, como foi falado, do plano de diretor dessa cidade esse ano. Queremos propor, não Curitiba para os próximos 10 anos, e sim para os próximos 30, 40 anos, junto com o metrô da cidade, já que é uma obra onde serão 4,5 bilhões de reais que serão particularmente enterrados num túnel na cidade. Nós temos que pensar como que a cidade vai viver com essa grande mobilidade urbana. Só para consideração, os 4,5 bilhões de reais seria possível recuperar todas as ruas, reconstruir todos os 4.500 quilômetros de ruas na cidade. Ou, por exemplo, outro exemplo de obra, por exemplo, nos 90 milhões da Ponte Estaiada, seria possível construir todas as ciclovias necessárias da cidade para termos 300 quilômetros de ciclovia. Então, esse diagnóstico que nós queremos fazer, essas proposições que nós queremos fazer, para que consigamos mudar a cidade de Curitiba para cada vez melhor e fazer com que ela seja novamente um modelo para o Brasil e para o mundo. Importante você refletir naquilo que o vereador acaba de falar. Vereador, finalizando o nosso programa, eu gostaria, o que Bruno Pessutti pensa? De candidatura própria ou de acordos políticos para lançar candidato? Eu penso sempre na candidatura própria, principalmente do meu pai, ele tem defendido isso, visto que nas pesquisas aparece de forma espontânea 7% das pessoas do estado querem votar nele, tanto para senador ou para governador. Então isso mostra que 7% da população gostaria de votar nele. Isso é um grande número, apesar de pequeno, mas a gente avalia porque é grande, pois ele nunca disputou uma eleição majoritária. Temos a Gleisi Hoffmann, que já foi candidata a prefeita, senadora e senadora, 2 vezes. Beto Richa, que já foi candidato a prefeito 2 vezes, candidato a governador 2 vezes também, uma delas ele venceu, outra ele perdeu. O Roberto Requião, que é outro candidato, que se postula como pré-candidato, que foi governador durante 12 anos, disputou outras eleições majoritárias para senador. Então, são pessoas que há anos estão colocando seu nome à disposição das pessoas do Paraná. E meu pai, com essa perspectiva de ser o candidato, ele também entende que a partir do momento que ele conseguir colocar a sua candidatura, ele terá um grande crescimento na intenção de votos, porque a população do estado irá conhecer o Pessutão, aquele rapaz que veio do interior do Paraná, bonachão, boa gente, que entende esse Paraná como ninguém outro, não conheço outra pessoa que conheça tanto esse estado quanto o meu pai, conhece desde as necessidades dos professores aos policiais militares, trabalhou efetivamente para isso e também fez, quando governador, a mostra de que é possível ser um grande governador fazendo ações muito propositivas, por exemplo, como um projeto da criação da eco-rodovias, das rodovias interpraias, com a colocação da tão sonhada ponte de Guaratuba, só para citar um exemplo, a construção de mais um cais no porto de Paranaguá, que hoje tem mais de 50 navios aguardando para desembarque. Então, em apenas 9 meses ele conseguiu fazer projetos ou lançar essas ideias que na sequência foram esquecidas, guardadas e até hoje não foram implementadas. Isso sem citar outras tantas, como a valorização da Polícia Militar do Paraná, com a criação, a descentralização dos comandos, que possibilitou que diversas novas companhias fossem criadas, a reequipação da polícia, a contratação de novos servidores e também dos professores do estado. Então, com certeza, ele, assumindo a candidatura própria, poderá fazer bastante pelo Paraná, mas se não for possível, dependendo do acordo de um partido, da vontade dos membros do PMDB, que é o partido dele, ele estará apto a fazer a negociação para se juntar com aquele que tiver a melhor proposta para o Estado, sem pensar, sem esquecer, aliás, do bem-estar da população. Ok, obrigado, vereador Bruno Pessutti, pela sua entrevista. O nosso programa está sempre à disposição para levar a sua mensagem, levar o seu trabalho ao conhecimento de nossa gente. Obrigado a todos que nos assistiram, até um próximo programa, se Deus quiser, e com certeza Ele irá querer. Um abraço a todos.